Olá, tudo bem? Professora Peta aqui. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do artigo 2º do Código Penal, que trata da aplicação da lei penal no tempo. Então vamos ler o artigo e aí nós vamos tecer as nossas explicações. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Bom, o caput do artigo 2º está tratando de um tipo de lei penal que a doutrina chama de abolitio criminis. O que significa abolitio criminis? O crime deixou de existir. Tendo deixado de existir este crime, nós estamos diante de uma situação de uma nova lei e uma nova lei benéfica, né? Uma nova lei que trouxe uma situação melhor para qualquer tipo de réu que estivesse respondendo por aquele crime que deixou de existir. Se o crime deixou de existir, deixa de existir a necessidade de que uma pessoa seja mantida presa por aquele crime que não existe mais, deixa de existir a necessidade de que uma pessoa continue respondendo a um processo por um crime que deixou de existir. Então, quando acontece a abolitio criminis, aqueles fatos que haviam sido praticados antes da edição desta lei, todos eles serão abrangidos por essa novatio legis, por essa nova lei, por essa novidade. Todos aqueles fatos praticados antes cessam todos os efeitos penais, né, daquela situação que tinha sido praticada anteriormente. Agora vamos ao parágrafo único do artigo 2º. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. O que o parágrafo único está dizendo aqui? Uma lei posterior. Posterior a quê? Posterior a um fato que já tenha sido praticado. A teoria que se aplica com relação à aplicação da lei penal é a teoria da atividade. O que significa essa teoria? Aplica-se ao fato a lei penal que estiver em vigor no momento da prática da ação ou da omissão. Isso também está definido lá no artigo 4º do Código Penal. Então, no momento da ação ou da omissão, eu verifico que lei que está em vigor e é essa lei que eu vou aplicar. Muito bem. Agora, pode acontecer de, depois da prática do fato, surgir uma nova lei, uma lei posterior. Quando surge essa lei posterior, surge a dúvida. E aí, essa lei aplica ou não aplica aos fatos pretéritos, aos fatos praticados antes dessa nova lei? Só vai aplicar se essa nova lei for benéfica. Então, se essa nova lei for uma lei benéfica, ou seja, ela traz uma situação melhor, aí vai ter o efeito da retroatividade. Essa lei vai retroagir, vai voltar no tempo e vai se aplicar a todos os fatos, inclusive aqueles com sentença transitada em julgado. Agora, e se essa nova lei for uma lei mais severa? Ela não for uma lei boa, ela for uma lei pior. E aí, como é que fica? Aí ela não será aplicada, ela só será aplicada aos fatos que sejam praticados a partir do momento que ela entrou em vigor. É isso, simples assim. Então, só para a gente rememorar. A teoria é a teoria da atividade. Aplica-se a lei que estava em vigor no momento da prática da ação ou da omissão. Muito bem. Surgiu uma lei posterior. Ela vai se aplicar aos fatos pretéritos somente se for uma lei mais benéfica, uma novatio legis in melius, ou então se for uma abolitio criminis, se ocorrer for uma não. Ou então se for uma lei, né, que trouxe a abolitio criminis, ou seja, o crime deixou de existir. Aí também você vai ter a retroatividade total e irrestrita. Caso contrário, essa lei só surte efeitos dali para frente aos fatos que sejam praticados depois que ela entrou em vigor. Tranquilinho, facinho, penal é muito tranquilo, penal, ó, é sempre mais legal. Obrigada, espero que tenha compreendido. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.